Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo balança de precisão. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 5, vou ler versículos 27 e 30. Dizem assim: pesado foste na balança e foste achado em falta. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Hoje é 26 de janeiro de 2022. Grande, poderoso, maravilhoso, único Deus, estou aqui na tua presença, em nome de Jesus, teu Filho. Te agradeço por esse momento. Te apresento essa pessoa que me ouve, a sua família, também a minha família, a minha vida. Nós precisamos do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um título para a palavra do dia dizendo balança de precisão. E o que é balança? Balança é aquele instrumento para avaliar a massa de um corpo. Mas trazendo para esse contexto bíblico aqui, nós podemos colocar balança como sendo a nossa própria consciência. Aqui nesse texto nós encontramos, inclusive, para os leitores da Bíblia, é um texto conhecido, nós encontramos aqui uma visão misteriosa. E era um rei, o rei chamado Belsazar, filho do grande rei Nabucodonosor. Ele havia já tido uma experiência com o seu pai, ou seja, ele sabia que seu pai não foi um bom rei, ele sabia que o seu pai havia também sido sentenciado por Deus porque desvalorizou o grande Deus, e o seu pai, ele morreu numa situação deplorável, comendo capim, comendo mato como os animais. E o orvalho do céu caía sobre ele, ficou abandonado no campo. E aqui, quando o pai dele morre, ele assume o trono. E a gente observa nesse momento aqui que ele faz algo terrível. Ele manda as pessoas ali, os seus subordinados, seus eunucos, levar até ele os cálices sagrados, os vasos do templo de Jerusalém, para que ele, entre aspas aqui, bebesse cachaça juntamente com seus amigos, mulheres, naquele palácio. Isso foi uma grande, isso soou como uma grande profanação. Eu quero dizer para você, para a senhora, para o senhor, que Deus fala de diversas maneiras. Aqui foi a mão misteriosa escrevendo na parede e ele vê ali um código. Capítulo 5 ainda aqui, de Daniel, do livro dele, versículo 25, fala desse código. Estava escrito assim, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Belsazar, quando vê aquilo, aquele escrito na parede, se perturba, cai o seu semblante, a festa para ele parece que acabou. Era Deus querendo deixar um recado para o rei, para o poderoso, para o rico, para o famoso, para aquele que estava em evidência, né? Ele precisava, aquele homem, ser repreendido, advertido. Assim é hoje, viu? Deus faz do mesmo jeitinho para muitos que se acham grandes. E o rei mandou chamar muita gente, muitos sábios, astrólogos, adivinhos,
e nenhum deles conseguiu resolver ou interpretar aquele código. Aí a mulher do rei diz assim, olha, tem um homem que ele é um homem que tem intimidade com o Deus vivo. Chama ele. E mandou o rei chamado Daniel. E Daniel, o rei quis comprar Daniel, né? Quis subornar Daniel. Daniel disse, olha, fica com teu ouro, fica aí com teus prognósticos particulares, mas eu vou te dizer o que Deus tem para te falar. E o versículo 27 diz, onde nós lemos, diz assim, olha, pesado foste na balança. Lembra-se do título? Balança de precisão, a balança de Deus. É uma balança que está sempre equilibrada, sempre calibrada. Segue o texto. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Que peso, hein, gente? Já pensou ouvir isso de Deus? Daniel estava ali falando pela boca de Deus que o rei estava em falta quando foi pesado na balança de precisão, a balança de Deus. E no versículo 30 afirma que naquela mesma noite o rei Belsazar morreu, o rei dos caldeus. Eu fiquei aqui pensando de uma forma profunda, de uma forma diligente nesse texto e fiquei pedindo misericórdia a Deus. Deus tenha compaixão de mim na hora que o Senhor for pesar os meus atos, os meus feitos, para que eu não esteja diante do Senhor em falta, que o resultado do peso das minhas ações nessa balança de Deus, na balança de precisão, não seja resultado que me leve para um julgamento de Deus justo, no qual eu seja duramente repreendido, como foi o rei Belsazar. O patriarca Jó, falando sobre essa balança de precisão, no capítulo 31 do livro de Jó, versículo 5, eu vou ler o 6, diz assim, se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Jó aqui está reiterando a sua integridade. A gente sabe da história de Jó. Ele diz, se andei com falsidade, ou seja, se fiz algo errado perante Deus, perante os homens, se os meus pés se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, pese-me nas balanças de Deus, e saberá Deus a minha sinceridade. Eu quero concluir dizendo para a senhora, para o senhor, para você, isso é para mim em primeiro lugar. Jessé, hoje, quarta-feira, Deus está com a sua balança de precisão nas mãos e dizendo, vem cá, Jessé, eu hoje quero te pesar. Hoje quero saber o resultado dessa minha balança, o resultado dos teus atos, dos teus feitos, dos teus pensamentos, das tuas palavras proferidas, enfim, daquilo que você tem feito, que vai servir como resultado através desse peso. Eu vou te dizer qual é o resultado. Isso é Deus falando para mim. Receba essa palavra que é para você, para a senhora e para o senhor também. Que possamos ser, nesta balança, depois de sermos pesados, possamos ser justificados e não sermos achados em falta, como foi aqui o caso do rei Belsazar.
Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.